Vamos dar um exemplo número 1 de procedimento ou do uso do procedimento operacional padrão, pessoal, para que a gente traga um pouquinho de história e possa ilustrar a sua mente da importância desse documento e por que as pessoas venceram com ele. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo é realmente o modelo T da Ford, que foi produzido aí entre 1908 a 1927. Esse modelo da foto, inclusive, é de 1911, quando esses modelos T foram fabricados na Ford, por Henry Ford e a sua equipe. Então, ele atingiu nessa época um nível tal de padronização que eram tão eficazes que permitiram que ele pudesse reduzir sensivelmente os custos operacionais, os custos de fabricação, de um modo que a população ou uma boa parte da população americana conseguisse adquirir e comprar esses produtos. Eu tive o privilégio de visitar essa fábrica em Detroit, que hoje é o Museu do Henry Ford, e é impressionante como tudo isso aconteceu naquela época. Então tá aí, pessoal, um exemplo de procedimento operacional padrão que Ford naquela época levou à risca e implementou já na década de 1900. Então tá aqui a linha de produção com alguns trabalhadores. O conceito de carrossel que puxavam os carros foi criado por Ford e a padronização onde todo mundo executava a tarefa conforme uma maneira planejada. Então está aqui algumas linhas de produção, de montagem desses carros, bem como a confecção de alguns dispositivos que praticamente eram quase todos produzidos dentro da Ford. Ele não tinha tantos fornecedores naquela época, né? Então está aí um exemplo importantíssimo que traz a robustez que um procedimento padrão traz em relação aos benefícios finais de padronização e redução dos custos em função dessa padronização. Então está aí um primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. Pessoal, o segundo exemplo ele é mais recente e muitas vezes a gente não percebe que ele acontece, e eu queria mostrar para você que é em relação aí ao McDonald's. Então, o Big Mac, por exemplo, é um sanduíche que leva em torno de um minuto e meio para ser produzido, e ele é sempre produzido da mesma forma em mais de 34 mil restaurantes ao redor do mundo. Então, eles não conseguiriam conseguir uma qualidade de produto tal na qual o McDonald's tem se não fosse um trabalho padronizado, onde tudo é procedimentado, e uma vez que as pessoas sigam esse procedimento, que vai sendo melhorado com o tempo, o desvio em relação àquilo que é esperado ou em relação ao sabor final desse sanduíche, ele é minimizado potencialmente. Então está aqui o McDonald's nos dando mais um exemplo de procedimento operacional padrão que ele utiliza para poder fabricar, para poder montar os seus alimentos. Então está aí dois exemplos importantes, um da Ford, o modelo T, por Henry Ford, e o outro do McDonald's em relação ao Big Mac e tantos outros sanduíches.